Bom dia, Deus abençoe seu dia, sua semana que está começando. E a gente começa a nossa devocional dessa segunda-feira com o tema Foque em Jesus. Começando assim, você vai manter a sua semana no foco correto. Que Deus te abençoe e fale o seu coração. Amém. Um tema desse, se você focar em Jesus, essa semana vai ser uma semana de bênção. Estamos iniciando mais uma devocional nas nossas redes sociais, que são o Instagram, TikTok e o YouTube. É só você procurar Comunhão e Adoração, que você vai achar. Você também pode procurar o nosso culto, Segundas de Adoração, que inclusive é hoje, Sim. na nossa página do Instagram, Comunhão e Adoração 2023. Aí já é diferente da devocional, é um culto ao vivo. Você pode interagir com a gente, você pode pedir canções, você pode cantar com a gente, pode orar e você vai receber a palavra do Senhor. Então tem vários convites aí para vocês, fica até o final da devocional. A devocional vai de segunda a sexta e o nosso culto hoje às 21 horas na nossa página do Instagram. É isso, vamos para a palavra do Senhor de agora, desse momento. Foque em Jesus. A frase é: a visão humana o limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. Amém. E o texto base é Lucas 8, versículo 50. Vamos ler a palavra do Senhor? Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Texto sobre a ressurreição da filha de Jairo. Amamos esse texto, né? Depois você leia o contexto para você se ambientar. Mas vamos ao que o autor nos coloca. Uma lição vital na jornada é que aquilo em que fixamos nossos olhos tende a crescer. Seja um problema persistente, seja uma bênção extraordinária, o que escolhemos focar em nossa vida crescerá. Diante dos inevitáveis ventos contrários da vida, a chave está em manter nosso olhar nas coisas que realmente importam. No relato de Lucas, Jesus chama a atenção de Jairo, aconselhando-o a não se abalar pelas notícias negativas que havia recebido. Talvez você esteja com o coração machucado e triste e tenha mantido seu olhar naqueles que o magoaram ou naquilo que você tem enfrentado. Mas o fato é que isso não levará você a resolver a situação. Precisamos desviar o olhar daquilo que faz mal à nossa alma e focar nas coisas boas, pois se olharmos ao redor, veremos que possuímos motivos de sobra para agradecer e exercer gratidão. Para onde os seus olhos têm se voltado ultimamente? Como está a sua perspectiva? Muitas vezes perdemos a visão do que realmente importa e ficamos remoendo situações que apenas nos entristecem, em vez de levantar a cabeça e focar nas soluções. Assim como Jairo, que buscou socorro em Jesus diante de notícias desanimadoras, devemos voltar os nossos olhos para aquele que tem o poder de transformar toda e qualquer realidade. Jesus quer atrair a sua atenção hoje. Olhar para ele não significa ignorar os desafios, mas sim saber que eles são pequenos demais quando comparados à grandeza de Jesus, porque, quando alicerçamos nossa confiança nele, temos a força necessária para vencer qualquer batalha. Coloque os olhos em Jesus, tire os olhos das situações problema, tire os olhos daquilo que está amargurando você e coloque os olhos naquilo que o Senhor tem feito, mesmo diante desse cenário difícil que você está enfrentando. Esse é o objetivo da devocional de hoje. É lógico que há situações que a gente não tem como fingir que não estão acontecendo. Claro, às vezes você está envolvido em problemas seríssimos, mas o autor quer nos colocar com o nosso olhar focado em Jesus naquilo que ele tem feito enquanto o problema ainda não é totalmente solucionado. E às vezes você já passou pelo problema, você já está num outro momento, mas seus olhos estão focados naquilo que aconteceu lá atrás,
naquilo que fizeram lá atrás. Então, são essas duas vertentes no meu olhar aqui que o Senhor quer chamar a nossa atenção. Não fique focado nas notícias avassaladoras, tente achar a mão de Deus agindo apesar de. E se você já está vivendo um outro momento, não fique com seus olhos presos no retrovisor. Bora para frente focando em Jesus, porque a visão humana limita enxergar somente os problemas, mas a visão dos céus te leva a enxergar o extraordinário. Amém. Amém. Aproveitando a leitura do texto, né, que foi base para a devocional de hoje, que é a ressurreição da filha de Jairo, como a Gisele disse, a gente convida você a ler todo esse texto, que ele é incrível, né? Jesus estava no caminho e Jairo chegou até ele, desesperado, porque a sua filha estava doente. Só que, como tema da mensagem da devocional de hoje, Jairo estava focado em Jesus, em falar com Jesus, porque a sua filha estava sofrendo uma doença que poderia causar a sua morte. E só que Jesus estava ali na multidão, um pouquinho antes, ainda curou a mulher de fluxo de sangue. Lê essa passagem de Lucas 8, ela é maravilhosa, ela nos traz muito aprendizado. Só que foi passando o tempo e uma pessoa chegou para Jairo: não incomoda mais o Senhor Jesus, porque sua filha já morreu. E se Jairo não tivesse focado em Jesus, ele não teria recebido a sua bênção. Então, primeira lição, foca em Jesus, como o próprio autor disse. Segundo, não dê ouvido a palavras de derrota. Jairo insistiu, convidou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi na casa de Jairo e fez um milagre ali. Ressuscitou aquela menina que já estava morta, mas Jesus trouxe vida novamente para aquela menina, porque Jairo teve fé e creu e teve foco no Senhor Jesus. Então, a maior lição para mim aqui hoje é que a gente foca em Jesus e não dê ouvido em palavras de derrota, como a Gisele disse, em situações avassaladoras, notícias ruins, mas creia naquele que pode fazer um milagre extremo, né? E aqui foi um milagre extremo, de ressuscitar uma menina que já estava morta. Então, foque em Jesus. Não dê palavras. Muitas vezes a gente está cercado de pessoas que vão querer nos destruir com palavras. A sua vertente é focar em Jesus. Coloque o Senhor Jesus naquilo que Deus tem prometido para você, naquilo que Deus tem te orientado, e siga em frente atrás da sua bênção. Não desista, né? Jairo não desistiu enquanto o Senhor Jesus não foi na sua casa. E a palavra diz, né? Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Apenas creia. Essa é a palavra do Senhor Jesus para a minha vida e tenho certeza para as nossas vidas nessa manhã. Amém. Que manhã linda, que manhã abençoada, que palavra dos céus para nós. Então, eu reafirmo o que o Márcio falou, né? Se Jairo tivesse ouvido aquilo, dado as costas para Jesus, não teria vivido o milagre dele. Então, notícia ruim sempre vai chegar, e as pessoas, às vezes, querendo piorar a situação, mas que os nossos olhos estejam em Jesus. Que possa ser assim hoje e todos os dias da sua vida. Vamos orar pedindo isso ao Senhor? Pai, eu te agradeço por mais uma semana que se inicia, por mais uma oportunidade de compartilhar a sua palavra através dessa devocional, e por mais uma vez o Senhor nos abrir os olhos para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós precisamos sim colocar os nossos olhos em Ti. Aconteceu assim com o rei Josafá lá atrás, com o povo de Judá, e aconteceu assim com Jairo, lá nos tempos de Jesus, onde ele não deu ouvidos às vozes contrárias e colocou sua fé, sua esperança e seus olhos no Senhor. E acontece hoje conosco, neste tempo. Nos ensine, Senhor, a olhar para Ti, a continuar ouvindo a Sua voz, mesmo que o cenário atual esteja difícil, mas que os nossos olhos estejam postos em Ti. Mesmo que não saibamos o que fazer, como sair dessa situação, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Tira de nós o medo, o temor, a afronta, que nós possamos nos fortalecer e colocar os nossos olhos no Senhor. Ajuda-nos, Pai, e que vivamos grandes experiências a partir dessa ação. Oramos assim,
já pedindo a sua bênção por todo esse dia e que o Senhor abençoe o nosso culto hoje às 21 horas, que seja um derramar do seu Espírito, como foi agora pela manhã. Oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. 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 Um bom dia para você. Não vou desejar boa semana, porque a gente vai se encontrar hoje à noite no culto lá no Instagram. Então, até mais, a gente se vê lá. Um abraço, gente. A paz do Senhor. Tchau, tchau.